Muito bem, vamos dar prosseguimento à lição, né? Disciplina, a maturidade do cristão. Nós vimos já o valor da disciplina. Agora vamos ver o caráter da disciplina, né? Há duas formas de disciplinar, né? Ninguém gosta de ser disciplinado, mas há duas formas de disciplinar. A primeira é a da imposição, isto é, ditar a ordem social e depois fazer com que seja cumprida à força. Esse é o método totalitário. Não podemos aceitá-lo, porque é artificial, não brota do íntimo do ser. O segundo método é o método da disciplina interior, né? Ele diz que o segundo método é disciplinar o interior, fazendo com que a disciplina evolua de dentro para fora. Esse é o método que realmente nos torna livres, né? Porque não basta apenas disciplinar de maneira brusca, né, totalitária, mas é importante que essa disciplina ela atinja o coração, para que a pessoa sinta de que ela precisa mudar aquele tipo de comportamento, né? Um dos ingredientes mais negligenciados pelos cristãos está relacionado às brincadeiras de mau gosto. Segundo de mau gosto, a brincadeira é saudável, pois alivia as tensões, diminui as tristezas, alegra o ambiente e traz maior sabor à vida. Contudo, não há nada que justifique o abuso da confiança, da amizade e da liberdade que temos para extrair do sofrimento e da vergonha alheia motivos para a nossa alegria. Brincadeira tem hora e deve ter limites, né? Eu achei interessante, outro dia a gente participou de um churrasco na igreja, né? E o irmão colocou uma costelinha de porco pendurada na árvore, né? Aí o churrasco foi se desenvolvendo e foi acabando a carne e tal. E aquela costelinha estava lá pendurada, né? Aí depois já no final alguém viu. Aí quando viu disse, e aquela costelinha? Tá fazendo o que ali? E então colocaram aquela costela para assar e depois todo mundo comeu aquela costela, né? Costelinha de porco bem assada. Só que aquele fato de ter ficado ali pendurada gerou uma brincadeira. E aí o irmão que tinha pendurado lá na árvore, de vez em quando outros irmãos passavam e perguntavam, cadê a costelinha? Onde está a costela? Né? Ainda bem que o irmão que colocou a costela ali pendurada era uma pessoa que entendia, que sabe, absorvia esse tipo de brincadeira. Mas nem todos, né, aguentam e suportam esse tipo de brincadeira. Né? Irmãos, brincadeira tem hora e deve ter limites. Quais são as brincadeiras que o cristão deve, de uma certa forma, evitar? Né? Aqui nós temos alguns exemplos. Primeiro, brincadeiras com coisas santas, né? Aqui nos faz lembrar quando o rei Beltesazar ele pegou alguns utensílios do templo, né? E estava fazendo uma festa e se utilizando daquele, é como se ele estivesse brincando com algumas coisas da igreja, coisas que foram oferecidas ao Senhor, né? E diz a Bíblia que aquele homem morreu, né? Naquela mesma noite ele morreu porque estava brincando com coisas santas. Uma coisa é ter alegria e bom humor na casa de Deus. Outra, muito diferente, é profanar o que é santo, desrespeitando o nome de Deus. No meio evangélico tem circulado piadas com as coisas de Deus, conquanto com ar inocente. O fato é que se está fazendo brincadeira com as coisas sagradas, né? O apóstolo Paulo vai falar isso lá em Efésios capítulo 5, versículo de 3 a 7. Você pode ler depois e refletir nisso, né? Brincar com as coisas santas, com as coisas de Deus. O cristão deve evitar.
Outra coisa que o cristão, o crente, o servo de Deus deve evitar: brincadeiras que afetam a moral e a dignidade do outro. Você sabe que o outro não gosta daquilo, e aquela brincadeira que você vai tirar pode mexer com a dignidade e a moral daquele servo de Deus, daquele irmão ou daquele amigo, né? A pessoa a pessoa que ferir a dignidade de outrem está maculando alguém feito à imagem e semelhança de Deus, dando péssimo testemunho, ainda que se desculpe dizendo: fiz por brincadeira. Exemplos: aleijadão, aquele manco, fanhoso, aidético e outros termos semelhantes destacam falta de caráter e insensibilidade. Devemos nos referir às pessoas pelo que são, pelo nome delas, e não por aquilo que mais a fere, né? Você olhar uma pessoa que está ali de cadeira de rodas, né? E chamar: vem aqui, fulano, dando um tratamento pejorativo. Você tem que chamar pelo nome, né? E não chamar pelo estado que a pessoa está, né? Vai chamar verdadeiramente pelo nome, porque termina você ferindo, né? A pessoa, hoje mesmo, me parece que ao invés de chamar, tem uma expressão aí que estão usando agora para a pessoa que é deficiente, não chamar de deficiente, mas chamar de pessoa especial, né? Porque às vezes a pessoa não aceita aquele tipo de coisa, mesmo ela sendo deficiente, né? Uma terceira brincadeira que devemos evitar como cristãos é brincadeiras preconceituosas. Aqui no item 3, Mateus 12:36 nos lembra que teremos de prestar contas de toda a palavra frívola, leviana, fútil que proferirmos, né? Brincar é uma forma de desaluviar tensões e lidar com a vida de forma livre, leve e criativa. Contudo, deve ser sempre um receio e não desculpa para evitar farpas e machucar a dignidade ou sentimento do próximo, né? Então veja que é outra coisa importante, às vezes por causa de uma expressão, né, que você usa, a pessoa ouviu aquilo ali, né? Eu mesmo tenho que ter muito cuidado, porque como a gente fala muito, a gente prega e tal, às vezes as pessoas podem interpretar mal aquilo que a gente está falando. Então é importante que a gente tenha muito cuidado, até mesmo com certas brincadeiras no púlpito, né? Quando você está pregando, eu sei que tem pastores que são especialistas em brincar no púlpito, na hora que está pregando. Mas a gente precisa ter muito cuidado com isso para não criar um certo preconceito ou não criar uma situação complicada na vida dos irmãos, né? Do nosso semelhante. A quarta coisa que o cristão deve evitar fazer são brincadeiras que denigrem a imagem do outro, né? Tem gente que gosta de colocar apelido em todo mundo, né? Olhou a pessoa, já coloca um apelido. Isso é um tipo de brincadeira que não é bom. Já vi muitos cristãos desrespeitarem suas esposas com termos como minha velha, meu osso duro de roer, ou a minha gorduchinha. Duvido que elas se sintam bem, como também não sentiriam se fossem chamadas de tapadinha, burrilda, querida. Será que com isso eles não pensam estar pisoteando o caráter e denegrindo a imagem de sua esposa? Pedro vai nos falar a respeito disso em 1 Pedro 3,7, que devemos tratar bem. O mesmo se aplica às mulheres que fazem brincadeiras de mau gosto com seus maridos, expondo-lhes publicamente, tais como: o que se pode esperar disso aqui? Menosprezando, o homem não sabe realmente nada. Uma brincadeira dizer que o homem não sabe de nada. Ou são todos iguais, só muda o CPF. Já ouvi alguém dizendo isso por aí, né? Todos os homens são iguais,
só muda o CPF, mas não são iguais. Cada um tem a sua personalidade, seu caráter, tem a sua disciplina, tem a sua maneira de viver, de ser, né? Tem o seu momento de brincadeira, o momento de levar a sério as coisas. Então, esse tipo de coisa a gente precisa fugir, né? Provérbios 14:1 vai falar a respeito dessa questão, né? Provérbios para hoje. Vamos brincar de modo criativo, construtivo e respeitoso e eliminar do nosso repertório aquilo que não combina com a nossa condição de embaixadores do rei, né? As pessoas vão olhar para você e vão ficar preocupadas com aquilo que você disse, e somos embaixadores do rei, temos que ter disciplina. Vamos adiante, vamos ver agora o terceiro tópico.